Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonatas Mota e esse é o curso completo de Direito Penal. Olha só, não é para você... Estamos estudando, né? Extraterritorialidade. Hoje será a última aula de extraterritorialidade e eu tenho absoluta certeza que você vai gostar demais dessa aula. Eu quero que você saiba que a extraterritorialidade, a territorialidade, esse conteúdo não é para estudar de forma superficial. Você tem que ficar muito bom mesmo em saber qual ato é considerado incondicionado, condicionado, qual crime é incondicionado, condicionado e também hipercondicionado. E agora eu vou dificultar mais um pouco, porque eu vou falar sobre os princípios da extraterritorialidade, que você também não deve estudar de forma superficial, porque cai em prova e a prova cobra. Tudo bem? Vamos lá, me siga no Instagram, jonatasmota.adv, né? Ou bota aí para pesquisar, JGA Mota, sempre coloco meu nome completo. E me siga no Instagram e também siga o Curso Ânimos Oficial, que é o Instagram do nosso curso, tudo bem? Senhores, já que vocês aprenderam sobre a extraterritorialidade, hoje a minha missão é falar sobre os princípios da extraterritorialidade. Para iniciar, vamos pegar a mesa digitalizadora e falar primeiramente sobre o princípio da proteção real ou da defesa. Como assim, professor? Vamos lá. Sobre o princípio da proteção, princípio da proteção, ou a prova pode chamar de real ou da defesa. Gente, isso cai bastante, viu? Nós temos o princípio da proteção real ou da defesa. Isso porque o princípio da proteção real ou da defesa ofende os bens jurídicos nacionais. Por exemplo, olha só um exemplo. Veja bem, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, não é por ser a pessoa do presidente da República, mas é por ser presidente da República, é um símbolo nacional. É por isso que o princípio da defesa, da proteção ou real, ofende os bens jurídicos nacionais. Então, veja bem, olha o conceito, ofendem os bens jurídicos nacionais. Então veja, o princípio da proteção real defesa ofende os bens jurídicos nacionais. Professor, o que eu preciso entender? Além de saber que o princípio da proteção real da defesa ofende os bens jurídicos nacionais, ele é considerado crimes que é de natureza incondicionada. Por quê? Porque não precisa de condição para que o agente ele responda segundo a lei brasileira. É praticado aos crimes cometidos no estrangeiro, né? Ainda que, né, é interessante, ainda que cometido por brasileiro ou pelo estrangeiro, lá no solo estrangeiro. Veja, não estamos falando de uma extensão do território nacional. A territorialidade vai considerar a extensão do território nacional. Já a extraterritorialidade, estamos falando sobre o quê? Os crimes praticados em solo estrangeiro. Tudo bem? E onde se aplica a lei brasileira? Nesse caso, vai se aplicar perfeitamente a lei brasileira quando ofende os bens jurídicos nacionais no princípio da proteção real e da defesa. Tudo bem? Então, o primeiro aqui qual é o primeiro crime? Aos crimes, olha só, contra a vida, vou até trocar de cor, né? Contra a vida. Por quê? Porque as provas agora estão fazendo pegadinha, falando sobre honra. Não é contra a honra do presidente da República. Leia a questão direito. Contra a vida ou a liberdade
do presidente da República. Do presidente da República. Então, veja que o presidente da República, a pessoa, não a pessoa dele, mas o cargo, qualquer tipo de crime que venha a ofender a vida ou a liberdade do presidente da República, ele vai ofender um bem jurídico nacional. Por isso que se aplica perfeitamente o princípio da proteção real da defesa e se aplica a lei brasileira, ainda que o agente ele seja absolvido no estrangeiro ou não seja crime. Não interessa. E ainda que ele não seja domiciliado no Brasil, ele vai responder segundo a lei brasileira. Anota essas informações que eu falei, viu? Vocês estão anotando? Porque se vocês estão anotando, é sua obrigação anotar as nossas aulas. Tudo bom? Outra também, no caso, são o quê? Os crimes que são praticados contra... Crimes praticados contra o... Vou trocar de cor. Crimes praticados contra o patrimônio. Patrimônio, né? Patrimônio ou a fé pública, contra o patrimônio ou a fé pública. Também os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública. Aí vem dos entes, né? Seja o quê? Vamos lá. Seja da União, seja da União, olha só, seja da União, dos Estados, dos municípios, dos territórios, da sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Vocês estão me entendendo aqui? Pois bem. E além disso, nós temos a terceira, que é contra a administração pública por quem está ao seu serviço. Contra a administração. Contra a administração pública contra a administração pública por quem está ao seu serviço. Ao seu serviço. Tudo bem, senhores? Ou seja, eu quero que vocês entendam que o princípio da proteção real da defesa é considerado o quê? Incondicionada. Não precisa de condição. A gente vai responder, ainda que seja absolvido lá e ainda que não resida no Brasil. Tudo bem? Vocês pegaram o bizu. Quero que vocês tenham realmente pego o bizu, né? Melhor falando, porque isso cai bastante. E não é para estudar de forma superficial. Mais uma vez, eu lhe peço, eu lhe imploro isso aí. Agora vamos falar sobre o princípio da justiça real. Tudo bem? Vamos falar sobre o princípio. Olha só. Sobre... eu não achei muito bonito isso aqui. Sobre o... princípio da justiça universal. Senhores, o princípio da justiça universal diz o quê? Que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil ele se obrigou a reprimir. Tudo bem? É por isso que é justiça universal. Porque por tratado internacional ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Nesse caso, né? Veja bem, olha só. Ficam sujeitos à lei brasileira. Ficam sujeitos à lei brasileira. Embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro,
no estrangeiro os crimes. Quais crimes, professor? Senhores, os crimes. Crimes esse que, por tratado ou convenção, veja bem, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Professor, muito top, viu? Pois é. É isso que é o princípio da justiça universal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Por exemplo, o repúdio ao racismo, né? Nós temos um exemplo. O Brasil ele é obrigado ao quê? A reprimir este tipo de crimes, né? É um tipo de exemplo, que é o princípio da justiça universal que cai em prova, viu? Além disso, nós temos o princípio da representação da bandeira ou pavilhão. Além disso, nós temos o princípio da representação, da bandeira, talvez se chame bandeira, que a prova chame, ou do pavilhão. Professor, nunca vi essa palavra, negócio de pavilhão. Então, o que diz o princípio da representação, bandeira ou pavilhão? Que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações, cuidado, os crimes praticados em aeronaves ou nas embarcações, elas sendo brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro. Professor, agora eu estou confundindo com territorialidade, porque o senhor me disse que nos crimes praticados olha só o que o senhor me disse, que é considerado extensão do território nacional quando um crime é praticado nas embarcações ou aeronaves brasileiras públicas, né? Ou a serviço do governo brasileiro, ou, no caso, é possível a privada mercante, desde que esteja em alto mar ou no mar correspondente do Brasil, né? Não é isso que o senhor falou, professor? Ou no espaço aéreo brasileiro? Sim, foi isso. Mas veja bem, aqui na extraterritorialidade, o crime que aconteceu na embarcação ou em uma aeronave não foi que é brasileira, mercante ou privada, não foi veja bem, não foi em alto mar, porque ninguém é dono do alto mar, então não foi em alto mar como o princípio da territorialidade nos bem ensina, e sim foi aonde? Em território estrangeiro. Cuidado, não é considerado extensão do território estrangeiro os crimes praticados por aeronaves ou embarcações privadas ou mercantes a qual o crime foi praticado no território estrangeiro. Não é. Agora, quando é praticado em solo estrangeiro, aí é extraterritorialidade. Tudo bem? Aí é extraterritorialidade. No caso, senhores, em apreço, eu preciso mencionar aqui com vocês que, além de ser brasileira, ela é mercante ou de propriedade privada, ela é cometida em território estrangeiro, porque é cometida em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, né? Ou seja, ainda tem isso, não sejam julgados. Então, o princípio da representação bandeira ou pavilhão é o que? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro,
cometido no estrangeiro, os crimes praticados em, aí eu vou avisar, primeiro, nas aeronaves ou embarcações. E veja bem que essas aeronaves e embarcações, elas precisam ser o que, galera? Elas precisam ser brasileira, viu? Informação importante. Brasileira. E além disso, ela tem que ser o quê? Mercante ou privada. Mercante ou privada. E aí são crimes que são cometidos no território estrangeiro e aí não sejam julgados. Que não sejam julgados no estrangeiro. Então, bora revisar? No princípio da representação da bandeira ou do pavilhão, estamos diante de uma condicionada, né? Veja bem, condicionada. No princípio da representação da bandeira do pavilhão, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando os crimes são praticados em território estrangeiro, não é em alto mar. Não é em alto mar, não é no mar territorial brasileiro, não é no espaço aéreo brasileiro. Os crimes são cometidos em uma aeronave, em uma embarcação brasileira privada ou mercante, no solo estrangeiro, no espaço aéreo estrangeiro, no mar correspondente ao estrangeiro ou no espaço aéreo correspondente estrangeiro. No caso do mar correspondente estrangeiro, você já aprendeu comigo que é 12 milhas. Tudo bem? Acredito que vocês já entenderam esse assunto perfeitamente. Senhores, e por fim nós temos um outro princípio, que é o princípio da nacionalidade ou da personalidade. Nós temos o quê? Nós temos o princípio da nacionalidade, ou da personalidade. Eu acredito que câmera. Então nós temos ainda o princípio da nacionalidade ou da personalidade, em que diz o quê? Que nós temos a personalidade ativa, nós temos a personalidade ativa, e também nós temos o que? A personalidade passiva e a personalidade passiva. O que eu quero que vocês entendam, né? Que na personalidade ativa, o crime é praticado por brasileiro. O crime é praticado por brasileiro, ou contra estrangeiro, ou contra outro brasileiro. Não interessa. E a personalidade passiva, nesse caso, o crime é praticado por estrangeiro contra brasileiro.
Então veja bem, é muito interessante você falar que é estrangeiro contra um brasileiro. No princípio da nacionalidade ou da personalidade, nós temos a personalidade ativa ou a personalidade passiva, sendo que a personalidade ativa, o crime é praticado por um brasileiro. O crime é praticado por brasileiro. E quando na personalidade passiva, o crime é praticado por estrangeiro contra um brasileiro. Professor, o senhor não vai me dar um exemplo? Olha só, de genocídio, aplica-se a lei brasileira ainda cometido no estrangeiro aos crimes de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, nós temos aqui, por exemplo, do genocídio, né? Do genocídio. Quando o agente é brasileiro, veja, quando a gente é brasileiro, ou do genocídio, quando ele é o quê? Ele domicilia no Brasil, né? A mesma coisa do genocídio quando a gente domicilia no Brasil. Tem domicílio no Brasil, né? Domicilia. Ou seja, então, aqui na personalidade ativa, o crime é praticado por brasileiro, por exemplo, do genocídio quando a gente é brasileiro. Já na personalidade passiva, o crime é praticado no estrangeiro contra brasileiro. Nesse caso, nós temos um exemplo, que é o quê? Que é de genocídio quando ele é o quê? Quando a gente é domiciliado no Brasil. Tudo bem, galera? Como é que tá os estudos de vocês? Como é que tá o estudo de vocês? Por favor, acredito que tá muito bom, né? Porque vamos falar no próximo aula sobre o cômputo da pena e tal, e alguns prazos, e depois vamos resolver uma bateria de questões, bastante questões comentadas, para você aprender melhor sobre o direito penal, né? Porque o aprendizado ele não termina, ele continua, e tudo depende de você e como você consegue pegar as coisas. Meu muito obrigado e até mais.